Louvado seja Deus pela vida dessas queridas irmãs que se dedicaram para estar conosco. Muito obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida, que deixou o seu lar, deixou a sua casa para estar aqui junto conosco, presencialmente nesta manhã. Eu também louvo a Deus pela sua vida, que nos acompanha pela internet. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, para qualquer horário, momento que você estiver. Vamos agora... Já entregamos? Vamos orar, né? Perfeito. E agora, vamos orar agradecendo ao Senhor a sua deliberalidade, a sua participação na instrumentalização desta casa, no sustento desta casa, no sustento desta igreja, no sustento das famílias que necessitam de apoio. Vamos orar nesta hora. Vamos ficar de pé mais uma vez? Depois eu deixo vocês sentados bastante tempo, aí só eu vou ficar de pé, tá bom? Senhor, louvado seja o teu nome pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ofertar e participar do teu reino. Senhor, não é mérito nosso, mas é uma honra poder participar do trabalho da tua casa, inclusive com os nossos bens, com a nossa renda. Senhor, muito obrigado. Abençoa cada um que trouxe aqui, multiplica, Senhor, nas famílias e casas aqui o sustento desses lares. Dá-nos sempre a oportunidade, Senhor, de sermos bênçãos, de sermos instrumento da tua graça, Senhor, para abençoar famílias neste bairro ou em qualquer lugar dessa cidade, desse mundo, porque desta igreja, Senhor, muitas pessoas que por aqui já passaram, que aqui estão, já andaram por esse mundo, Senhor, abençoando pessoas. Então é a Igreja Batista de Laranjeiras sendo o instrumento nas tuas mãos para abençoar este mundo, Senhor. Nós louvamos o teu nome por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Fala agora aos nossos corações, Senhor, por meio da leitura e pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos e as irmãs podem se sentar. Estamos no mês da família, e família é dom de Deus. Nós cantamos, nós oramos, e nesta intenção de celebrar ao Senhor neste mês de maio, o mês da família. O pastor disse muito apropriadamente, todo mês é mês da família, hoje é dia das mães, todo dia é dia das mães. Isso é conversa de quem não quer homenagear, né? Ou não quer dar presente para a mãe. Não, todo dia é dia das mães, então dá um presente todo dia, né? Isso é conversa, né? Aquela coisa, eu não ligo para aniversário, não, fica a contar, acorda de manhã e fica assim, quem já me ligou? Né? Ninguém liga, mas aí experimenta esquecer. Que aí você vai ver. Então, o mês da família, vamos comemorar o mês, vamos homenagear, vamos honrar as nossas famílias que tanto nos abençoam e que eu tenho certeza da necessidade de nós abençoarmos as pessoas, e digo isso sinceramente, esta igreja é uma igreja globalizada, né, pastor? Já tem gente aqui que foi para a Europa, não sei se foi para a Ásia, mas foi para a América, e abençoou um monte de lugar por meio desta igreja. Então, assim, sejamos celebrantes das famílias neste mês de maio. E eu propus para este mês, né, o pastor me pediu esse apoio, o seguinte tema: famílias atravessadas pela graça. A graça que atravessa as nossas famílias. Porque família é dom de Deus, mas não é vivida por pessoas perfeitas. Já pensou nisso? Aliás, casamento, né? Que é onde ali é a gênese da família. É uma coisa meio disfuncional do ponto de vista da lógica, né? Duas pessoas tão diferentes, são pessoas que nasceram em famílias diferentes, foram criadas por pessoas diferentes, têm ideias diferentes sobre a vida,
tem perspectivas diferentes sobre o futuro, tem passados diferentes, tem características, caráter diferente, às vezes tem até religião diferente. E fazem um contrato, seja ele formal ou não, desde que o mundo evoluiu, nós temos um cartório que vai lá e celebra, ou vai na igreja, ou faz os dois, para viver junto a vida inteira. Só isso é coisa doida, é feito para dar errado, né? Tem uma peça teatral que eu já assisti há alguns anos, do Miguel Falabella, que é O Submarino. É o título da peça, que é sobre casamento. É uma sátira ao casamento, né? O casamento é igual ao submarino, pode até boiar, mas uma hora afunda, né? Mas será que é assim? Todos esses ataques que nós recebemos, todas essas sátiras sobre a família? Porque tem família que dá certo, e glória a Deus por isso. Tem casamento que dá certo, glória a Deus por isso. Aliás, nós temos um número exorbitante de divórcios no Brasil, para pegar um recorte do nosso país. Mas temos um número ainda maior de casamentos. Então, assim, essa coisa de que está todo mundo divorciando, né, e tal, está na moda divorciar. Mas, assim, tem muita gente casando também, então tem muita gente querendo acertar. Porque eu acho muito difícil que alguém entre nessa história querendo errar. As pessoas querem acertar. E é papel da igreja ajudar essas pessoas a acertarem. Não é responsabilidade da igreja fazer com que dê certo, porque depende de uma série de coisas, principalmente daqueles que estão envolvidos ali. Mas é papel da igreja apoiar a família para que ela tenha sucesso, para que ela seja abençoada, para que ela seja abençoadora. Mas família não é feita por anjos. Não tem assim, são anjos, pessoas perfeitas, totalmente resolvidas, que se reúnem agora. Não é, são pessoas imperfeitas. A família é um plano perfeito de Deus, amém, concordo, mas foi feito para pessoas imperfeitas, que somos nós. Por isso, precisamos menos de idealização e mais de graça, verdade, arrependimento, escuta, amor perseverante. Precisamos mais disso do que idealização do que é uma família perfeita. E eu gostaria de convidá-los a ler um texto de Cantares, lá no Antigo Testamento. Cantares, capítulo 8, versículo 7, é um versículo muito usado em convites de casamento, né? Os convites de casamento trazem esse versículo. Não é à toa. É uma poesia muito linda, uma poesia hebraica muito linda. Alguns rabinos diziam que a Bíblia hebraica é sagrada. E o livro de Cantares é o mais sagrado dos sagrados. Um determinado rabino comentarista do Talmud dizia isso, porque fala do amor. E diz assim, Cantares, capítulo 8, versículo 7. Cantares 8, 7. Não precisa ficar de pé, eu prometi que ia deixar vocês sentados um pouquinho, então só eu vou ficar em pé. Pode ficar sentado com a devida reverência. Diz assim na minha versão: nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Sempre que falamos de família, eu entendo que nós precisamos fazê-lo com reverência e muita honestidade. Reverência porque a família pertence ao campo das dádivas de Deus. Sua família, a instituição família, a nossa família é uma dádiva de Deus. Por isso, seja reverente ao falar dela. Mas também
precisamos ter honestidade, porque posso afirmar isso, nenhuma família aqui presente, olha que eu não conheço todas a fundo, é uma peça de comercial de margarina. Lembra nos anos 80, quando lançaram a margarina? Né? Depois descobriram que a manteiga é melhor que a margarina. Depois alguém muda de novo, né? Igual o ovo, né? Faz bem e faz mal, faz bem e faz mal. Cada ano uma coisa faz bem e faz mal. Café, né? Enfim. Aí lançaram a margarina. Porque qual era a ideia da margarina? Um produto mais saudável. E aí fizeram com uma família. E até hoje nós temos isso propagandeado, não só na margarina, mas em outros, sabe aquela? O pai sorridente, acorda de manhã, a mãe, põe as torradas, aquela coisa, né? E família margarina virou uma metáfora para aquela família perfeita. E hoje nós temos as redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, outras mais, onde todo mundo está feliz irritavelmente o tempo todo. É irritante a felicidade dessa gente, né? Todo mundo feliz, todo mundo viajando, menos eu, né? Inclusive foi feriado agora, né? O pastor me bota para pregar no feriado emendado, né? Todo mundo, sabe a Shakira? Todo mundo no Rio, menos eu. Até a Shakira veio para o Rio. E assim, isso gera uma ansiedade enorme nas pessoas, porque assim, será que só minha família tem problema? Porque assim, tem alguma coisa errada, todo mundo ali bonito, feliz, arrumado. Agora tem a IA que arruma, né? A inteligência artificial que arruma as coisas, até a beleza das fotografias. Isso gera, meus irmãos, em nós, pessoas comuns como todos nós, um peso enorme de insatisfação com o que você tem, achando que o que você tem é imperfeito mediante as perfeições das outras pessoas, quando não é verdade. Sejamos honestos. Toda família tem mesa, mas também tem silêncio. Tem fotografia bonita, mas também tem bastidores difíceis. Tem celebração, mas também tem cansaço. Tem amor, mas também tem mal-entendidos. Tem memórias doces, mas também tem feridas antigas. Tem pessoas que chegaram, pessoas que partiram, pessoas que ficaram, pessoas que se perderam pelo meio do caminho. Há casais lutando para continuar, há filhos tentando compreender os pais, há pais tentando reencontrar os seus filhos. Há gente que gostaria de ter formado uma família e não conseguiu. Já tem gente que formou uma família e carrega dores que quase ninguém sabe. É nesse cenário que Deus atua. Nesse cenário de imperfeição que Ele atua para abençoar a sua família e abençoar o mundo por meio da sua família. Falar em família exige de nós cuidado. Cuidado, porque se falarmos de família apenas como ideal, sabe? Aquela busca da família margarina, vamos ferir pessoas que já estão feridas. Eu sou um insucesso mesmo. Ali, o meu irmão ali, ó, é um pai exemplar, eu sou um fracasso. A esposa, tá vendo? Aquela ali é uma pessoa, mas eu não consigo mais sustentar isso. E ferimos as pessoas quando, na verdade, todos temos os nossos bastidores, muitas vezes com problemas e dificuldades a serem curadas, tratadas por Jesus. Toda família tem conflito, mas nem todo conflito deve ser romantizado. A graça de Deus não autoriza, por exemplo, violência, humilhação, manipulação, agressão psicológica, abuso, abandono, domínio. A graça de Deus não autoriza esse tipo de comportamento.
Mas também dizer que todo mundo se ama o tempo todo, está sorrindo o tempo todo, não é verdade. Porque a nossa sociedade mostra isso em números. O número é enorme, como eu disse no início, de casais, por exemplo, que se divorciam ou que se desentendem. Portanto, nesse mês da família, nós não queremos fazer uma propaganda de famílias irreais, família que não existe, família que só existe na televisão, nas redes sociais. Eu quero abrir espaço para que Deus trate famílias reais nesta igreja. Nós queremos, neste mês, que Deus trate famílias com gente crente e gente cansada, que é possível. Famílias com gente que ora e gente que chora. Família com mesa posta, mas com conversa difícil. Família que precisa de perdão, filhos que precisam de limites, famílias que precisam de reconciliação, de justiça, famílias que precisam reaprender a amar. Porque se assim o fizermos, alcançaremos aí sim o ideal de Deus para as nossas famílias. Cantares diz que nem as muitas águas conseguem apagar o amor. Ele compara, o autor compara uma imagem poderosa, o amor como fogo, e as águas tentando apagar esse fogo, os rios tentando levar, mas o amor permanece aceso, mesmo quando a vida derrama sobre nós águas violentas, seja tentando apagar, seja os rios tentando levar. O amor é forte. Versículo anterior, versículo 6, diz que o amor é tão forte quanto a morte. Uma frase impressionante. O amor é tão forte quanto a morte, porque a morte ninguém ignora, né? Ninguém resiste, exceto Jesus. Não resistimos à morte. O amor é mais forte que a morte. Mas, mesmo assim, mesmo nessa fortaleza que é o amor superior à morte, as muitas águas vão cair sobre nós em algum momento. E nós cantamos isso aqui, pelo menos 2 ocasiões, né? Quando o mar e o tormento vêm, sob a tempestade voarei, e cantamos também naquela versão do hino Nossa Morada, na rocha está, a versão belíssima que nós cantamos aqui. Não é o amor uma vitrine de que nada de mal vai vir e acontecer. Não, e nós sabemos que não, porque somos pessoas reais vivendo numa realidade dura. E aí começamos a falar de famílias reais, porque a Bíblia nunca escondeu isso. A primeira família da Escritura, por exemplo, foi um fracasso, né? Primeira família é um fracasso. Um pai, um homem frouxo, que bota ainda a culpa na mulher, uma mulher ambiciosa, um filho assassino e um morto. Olha o saldo da primeira família. A Bíblia não traz para nós expectativas irreais, não. Deus nos confronta com a realidade. Ele não esconde de nós. Mas mesmo devastadas, famílias podem ser reconstruídas e recompostas pela graça de Deus. A Bíblia é honesta demais e não romantiza a família. O problema é que quando idealizamos as famílias, idealizamos de um jeito que transformamos a casa em palco e todos precisam representar um papel. O pai representa que é forte, a mãe representa que é equilíbrio, os filhos representam obediência, e o casal parece que está sempre feliz, e a igreja aplaude, mas nos bastidores há pessoas que adoecem. Porque as muitas águas tentam apagar o amor em nossas casas. E quais são essas muitas águas? Às vezes as águas do cansaço. Há famílias que não acabaram por causa de falta de amor, mas por excesso de exaustão. Trabalham demais, conversam menos, dormem mal, vivem correndo. Quando finalmente se encontram, não tem nem alma para
disponível para conversar, para estar junto. E às vezes são famílias religiosas, intensivas no trabalho da igreja, de segunda a sexta, mas não tem tempo uns para os outros. Isso acontece. Aliás, quem nunca ouviu falar disso, né? A água da mágoa acumulada, às vezes é isso. Sabe aquela coisa do pequenas feridas não tratadas, que você vai deixando, aí depois vem uma conta enorme para se pagar e você não consegue pagar? Porque é grande demais? Porque não conversou? Aquela conversa adiada, um aniversário esquecido, uma ironia fora de hora. O amor não morre sempre em grandes tragédias. Sabe, às vezes é uma tragédia que aconteceu, um adultério, uma coisa terrível. Às vezes morre de gotejamento. Sabe aquela gotinha que vai pingando, 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 você não aguenta mais? Esse é um tipo de água que vem sobre nós. A água do orgulho, a água da comparação, a água da religião sem graça, casas onde nós estamos ali, palco para que as igrejas batam palma para nós. Espiritualidade que não nos torna mais humanos, mais compassivos, mais verdadeiros, mais disponíveis. Ainda não compreendeu qual é a espiritualidade de Jesus que a Bíblia nos ensina. Que águas estão tentando apagar o amor em sua casa? Às vezes é o passado, sabe? Aquela coisa que vem, que você não trata. Outro dia alguém falou assim, minha esposa tinha que ser arqueóloga, né? Porque ela desencava coisas, né? Ela desencava coisas lá, né? E traz à luz, né? Múmias egípcias. Pô, isso aí eu já esqueci, mas aí não estou falando da minha, não. Estou falando é genérico, é genérico. É genérico. É um dom que às vezes as pessoas têm. O amor que deve fazer isso é um amor que sustenta diálogo. Uma vez eu assisti um casamento numa igreja católica e o padre pregou um sermão, assim, eu não me lembro, eu era criança, mas eu lembro até hoje. Ele disse assim, o que é imprescindível para que esse casamento dê certo? O pessoal, amor. Ele também. Compreensão, ele também. Alguém diz, dinheiro, ele também. Tem que ter dinheiro também, que quando, né, o dinheiro sai pela... Como é que é? Sai pela porta, o amor pula a janela, né? Também tem essa expressão popular. E ele disse assim, isso é uma coisa que não pode faltar para dar certo, é diálogo. Diálogo. Pastor, mas assim, homens, mulheres, irmãos e irmãs estão sempre conversando. Será que estão mesmo? Ainda mais hoje em dia com a tela, né? A tela que nos traz, que nos arranca a atenção, que nos domina. Quantas vezes, né? Outro dia eu estava, não sei, na casa de alguém, eu olhei assim, aí eu falei, num restaurante, 4 pessoas de uma mesma família, os 4 no celular. Aí eu perguntei a Patrícia, será que eles estão conversando entre si ali no grupo de WhatsApp? De repente, eles não gostam da voz um do outro, né? Então, assim, num ambiente agradável, num restaurante, os 4 no celular. Fomos recentemente a um hotel no fim de semana com as meninas, crianças que não deveriam nem ter tela nenhuma pela idade, já tem o seu tablet, e na hora do almoço, do jantar, as pessoas estão jantando, estão comendo, eu comendo assim, né? Isso faz um mal, mas um mal físico mesmo, patológico, tremendo. E as pessoas estão, nós, não são as pessoas, somos nós, estamos refém dessa maldição que se tornou o celular, porque celular não é maldição, pode até ser bênção. Você pode abençoar pessoas com o celular, mas ele se torna uma maldição colocada nas mãos erradas, na hora errada. Precisamos aprender a falar e a ouvir. Às vezes, os homens, por exemplo, né, sem estereótipos, mas os homens são
dados ao silêncio, né? Dizem que é porque a nossa ancestralidade lá dos homens das cavernas que caçavam o dia inteiro, chegavam exaustos, e quando chega em casa ele só quer fazer o quê? Dormir e olhar para a fogueira e ficar lá parado olhando para a fogueira. Eu gosto de fazer isso. Eu não tenho fogueira, mas eu gosto de ficar parado lá. Mas as mulheres diferentes, são características, ninguém é melhor nem pior do que ninguém. A mulher fica assim, está triste. Está triste, né? Pensando em quê? Não, nada. Não dá para pensar em nada, né? Mas eu estou pensando em nada. Como assim nada? Tá triste comigo, né? Vai, pô, tá chateado. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. E assim, isso são características. E essas características não invalidam a convivência. Mas tem que ter o quê? Diálogo. Tem que falar, tem que conversar, dizer o que você pensa, o que você acha, com respeito, com dignidade e com honestidade. E olha, uma boa escuta vai salvar ainda muita família. Uma boa escuta, uma boa fala vai salvar muitas famílias. Porque a comunicação cristã tem algumas marcas. Uma delas é a verdade, porque sem verdade a casa vira teatro. A segunda é a mansidão, e mansidão não é fraqueza. Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados mansos, porque receberão a terra por herança. Ou seja, precisamos discordar sem destruir, corrigir sem humilhar e confrontar sem esmagar. A terceira marca é memória redimida. Toda família tem passado, e eu falei isso aqui. Todo mundo tem um passado. Todo mundo tem um passado. Tem coisas para se resolver. Então senta, conversa, resolve. Fale, seja honesto, carinhoso, manso, humilde, como o nosso mestre. E a quarta marca é a esperança. A gente não pode só falar de passado, precisamos discernir os caminhos da vida, o que queremos para a nossa família, onde queremos chegar, onde queremos atingir, quais os alvos que queremos atingir, onde queremos ver os nossos filhos e netos. Temos esperança, porque o nosso Deus nos dá essa esperança. O amor, por fim, o amor que sustenta a família não pode ser comprado. Aí Cantares diz, né? Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Aqui, uma das maiores tentações da nossa época. Comprar a felicidade. É transformar o amor em mercadoria. E eu falei das redes sociais, em que as pessoas vivem uma vida que parece que pode ser comprada. Se eu conseguir comprar aquele pacote de viagem para aquele hotel, eu vou ser tão feliz quanto aquela família que está lá na propaganda daquele hotel, ou o meu amigo que foi naquele show. Porque se eu comprar aquele show para mim, para os meus pais ou para os meus filhos, e a gente assistir aquele show, eu vou ser tão feliz quanto esse meu amigo da escola, da faculdade, que está lá tirando essa foto sorridente, lá em frente ao palco. E nós mercantilizamos a família. Só que amor não se compra, porque pode se comprar casa, mas não se compra lá. Pode se comprar cama, mas não se compra intimidade. Pode se comprar festa, mas não alegria. Presentes, mas não perdão. Pode se comprar uma boa escola, mas não presença na vida dos filhos. Pode se comprar plano de saúde, mas não pode se comprar cuidado. Pode-se comprar viagem, mas não comunhão. Pode-se comprar uma família, uma aparência de família bem-sucedida, mas não se compra amor verdadeiro. Pais culpados tentam compensar a ausência com presentes. Cônjuges distantes tentam compensar com viagens. Filhos carentes tentam medir amor por dinheiro. Famílias inteiras confundem provisão com presença, mas a Cantares diz, se alguém tentasse comprar o amor com todas as riquezas da sua casa, seria desprezado, porque o amor não é transação comercial. Amor coagido não é amor, é prisão.
Amor performático, esse das redes sociais, não é amor, é propaganda. Isso vale para as nossas vidas, porque a graça de Jesus destrói essa lógica perversa. Não é possível terceirizar o amor. E uma coisa que é importante para caminharmos para o final. Eu já disse isso 2 vezes, mas não vou enganar, não vou falar a terceira, não. A igreja ajuda, mas não substitui a família. A escola ajuda, mas não substitui os pais. Dinheiro ajuda, bastante. É bom ter uma condição financeira boa, mas não substitui o cuidado. O culto ajuda, mas não substitui a obediência. O aconselhamento ajuda, mas não substitui o arrependimento. O amor não pode ser comprado, porque o amor só existe como entrega. E aí nós chegamos ao final, agora de verdade, com Cristo. Jesus não nos comprou com prata e ouro. Ele nos comprou com o seu sangue, com sua própria vida. Ele não nos amou à distância, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Presença encarnada, presença crucificada, presença ressuscitada. Se queremos famílias cristãs verdadeiras, precisamos nos voltar para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo e veja a sua família. Abandone essa família perfeita que você vê nos comerciais de margarina nas redes sociais, porque você não vai conseguir, porque ela não existe. Pare de representar, troque domínio por serviço, reaprenda a conversar, reaprenda. Se você esqueceu, reaprenda a conversar, a dialogar. Pare de substituir presença por coisas e coloque a sua casa novamente debaixo da graça de Deus. Pastor, na minha casa já choveu muito. Muitas águas se abateram sobre a minha casa. Choveu desentendimento, choveu luto, choveu traição, doença, dívida, choveu distância, silêncio, pecado antigo, sem ser tratado. Mas eu gostaria de dizer, meu irmão, que as águas caem sobre nós, mas elas não têm a palavra final sobre a sua família. A palavra final sobre a sua família vem da cruz de Cristo, de onde Jesus ressurgiu e ressuscitou. Esperança cristã está no fato de que nós não somos os grandes administradores perfeitos que gostaríamos de ser, mas quando entregamos as nossas famílias nas mãos de Deus, aí certamente a bênção virá. Amor que muitas águas não apagam. Amor que rios não arrastam. Amor que dinheiro nenhum compra. Amor que Cristo revela. Amor que o Espírito derrama, que o Pai sustenta. Que o Senhor Deus reacenda esse amor em nossas casas, em nossas famílias, em nossos lares, este mês e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus.